bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Estamos aqui para iniciar mais um encontro com a presença do Espírito Santo. Um encontro especial aos nossos corações de todos os dias, sem falta, sem falha. Estamos aqui neste devocional, para a honra e glória do nome do Senhor. Diariamente nós temos a necessidade desse encontro, dessa busca. E se não fosse Deus, o que seríamos de nós, não é verdade? E é claro que a gente não pode iniciar esse devocional sem convidar aquele que é a essência de tudo isso aqui, aquele que de fato é o nosso guia, que nos direciona naquilo que o Senhor tem a nos dizer. E hoje nós vamos falar especificamente sobre ele. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Então não faz sentido um encontro como esse sem a presença dele. Então eu convido você por um instante a fechar os seus olhos para que a gente possa orar convidando essa presença especial. Eu creio que ele nunca falta um encontro que a gente marca para falar em nome do Senhor Jesus. Mas é claro que a gente precisa dar acesso ao nosso coração para que ele entre e faça boa obra, a obra perfeita em nós. Amém? Vamos juntos fazer essa oração? Senhor, louvado seja o teu santo nome por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em teu nome. Diariamente, ó Pai, temos buscado esse caminho para nos conectarmos contigo. E é por isso que nessa hora, Espírito Santo de Deus, te pedimos não apenas para visitar-nos nesse encontro, mas para habitar em nosso coração, para fazer morada em nós. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Se revela hoje através da tua palavra para o nosso coração. O que está em nós que não está de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Revela o que está errado para que a gente possa, através da tua palavra, se corrigir, para que a gente possa verdadeiramente estar alinhado com a vontade de Deus. Essa busca que estamos fazendo hoje aqui, ó Pai, é porque necessitamos da tua presença. Não apenas um momento, mas para que tudo aquilo que a gente possa ouvir hoje crie raiz em nosso coração, seja guardado como verdade absoluta, para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade do Senhor, viver o curso daquilo que Ele preparou para nós, porque eu creio que o dia de hoje o Senhor já escreveu, eu creio que o dia de hoje já está todo pronto, mas nós não sabemos, ó Pai, cada passo que vamos dar, nós não sabemos, ó Deus, o que tem para acontecer daqui a pouco, mas o Senhor sabe. É por isso que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, que a tua boa e perfeita vontade venha se cumprir sobre a nossa vida. Nós entregamos em tuas mãos o nosso dia, para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Revela através da tua palavra o teu querer e a tua bondade para conosco. Estamos aqui, disponíveis. Fala em nome de Jesus. Amém? Aleluia, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos sendo acompanhado também ali pelo pessoal do TikTok no ao vivo. Aqui eu estou gravando o nosso devocional Caminho Diário para o pessoal do YouTube, mas eu estou também levando ali para o ao vivo no TikTok. Então não estarei muito direcionada a câmera lá, é só para eles irem acompanhando. Mas é com muita alegria mais um dia estarmos aqui, reunidos para essa caminhada diária. Sabe o exercício físico que a gente faz? Então, o exercício espiritual também precisa acontecer. Não faz sentido a gente cuidar apenas do corpo. Nós somos templo, temos que cuidar sim do nosso corpo, mas o espírito precisa estar alinhado. Ele precisa estar mais forte do que a carne. Então, só cuidar da carne, alimentar a carne, sustentar a carne, vai nos tornar pessoas carnais. E nós sabemos que estamos aqui apenas de passagem, peregrinos nesse mundo. Necessitamos alimentar o espírito, fortalecer diariamente. E nós seremos ministrados hoje lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. Lembrando, mais uma vez, que a leitura quem faz é você. Eu vou ler apenas do versículo 5 ao 15, porque eu quero hoje fazer uma leitura mais complexa, maior. Então, geralmente eu faço
a leitura de 1 ou 2 versículos. Por quê? Porque eu não quero fazer aquilo que você tem que fazer, a leitura. Você tem que buscar destinar um tempo do seu dia, aí são 24 horas que nós temos num dia, e necessitamos verdadeiramente, o alarme, gente, necessitamos diariamente fazer essa leitura, porque é o alimento, né? É o pão, é o nosso pão diário. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, você acompanha junto comigo e depois você tem a sua atividade para casa, que é fazer a leitura não só do capítulo completo, mas do livro. Gente, o Evangelho de João é riquíssimo. João se empenha a provar que Jesus é Deus, Deus conosco. É um livro assim de uma riqueza extraordinária. Amém? Vamos à leitura? Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará com toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vou-lo mostrará. Gente, isso aqui é tremendo. A missão do Espírito Santo na Terra é exclusivamente glorificar o nome de Deus, mas também nos guiar a uma busca pela salvação. O Espírito Santo vem para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Todo aquele que crê, todo aquele que aceita, todo aquele que recebe, ele vai receber o melhor do Senhor, sabe? Muitas vezes a gente fica com dúvidas sobre as coisas, a gente fica tentando levar uma vida guiada por nós mesmos, fazendo escolhas, tomando decisões precipitadas na maioria das vezes, tomando decisões que muitas vezes pensadas demais, que acaba levando a uma idolatria do que nós queremos decidir como algo essencial para a nossa vida, como algo que vai ser a transformação, que vai ser o pilar da nossa alegria, da nossa existência. E quando chega lá, que aquilo que a gente projetou tanto acontece, a gente percebe que aquilo não mudou nada. Simplesmente não preencheu o vazio, não nos livrou de um fardo, de uma colheita, não nos levou a uma vida melhor, ao contrário, nos sobrecarregou. Sabe, muitas decisões que nós tomamos nos sobrecarregam no futuro. A gente escolhe uma profissão porque, é a profissão perfeita para mim. Eu gosto de fazer isso. Eu nasci para isso. Eu digo de mim mesmo. Eu olhei para mim com 10 anos de idade e disse, eu vou ser contadora. Eu nasci para ser contadora. Eu amo contabilidade. A gente não sabia nem o que era contabilidade. Mas eu declarei para minha vida e eu tomei uma decisão com essa idade de que eu seria contadora. Então eu cresci nesse pensamento. Hoje eu sou uma contadora. Hoje eu posso dizer que sou uma excelente profissional. Sim, sou uma excelente profissional. Mas não foi nada daquilo que eu achei que seria. Não estou murmurando contra a minha profissão, ao contrário, Deus me sustenta através dela, eu dou glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que se não for Jesus na minha vida, se não for a presença do Espírito Santo, a profissão não me traz alegria, não me traz paz, não me dá o sustento. Quem me dá o sustento é o céu, eu sou mantida pelo céu, porque a sabedoria que ele me deu vem dele.
A sabedoria que eu tenho vem dele. A direção que eu tenho para executar vem dele. A força que eu encontrei para estudar. Como eu consegui financiar. Tudo veio do Senhor. Tudo na dependência e na guia do Espírito Santo. Então, se não fosse ele em nossa vida, o que seríamos de nós? Se não fosse Deus em nossa vida. E a intenção, exatamente, quando Jesus ele fala que ele precisa ir para que o Espírito Consolador venha, para que o Consolador possa estar, aquele que vai revelar a verdade, aquele que vai revelar o pecado, o juízo e a justiça. Se ele não vir, a gente não teríamos essa oportunidade. Por quê? É interessante que nós somos baseados exatamente na dependência de ter algo físico. Então, os discípulos não estavam entendendo de fato o que Jesus estava dizendo ali. Como assim ele vai? Ele vai. Jesus estava anunciando a morte dele. Mas quando nós percebemos que algo não está visivelmente à nossa disposição, bate o medo, a angústia, o desespero. Sabe a segurança? A gente se sente seguro quando tem alguém ali dizendo que está fazendo a proteção da casa. Visivelmente. As câmeras de segurança, a gente está vendo ela ali instalada, mas não tem aquela segurança toda. A gente sabe que tem alguém nos vendo, mas não se sente seguro só com a câmera de segurança. É mais ou menos assim. Nós estamos tendo a certeza de que o Senhor está nos vendo. A gente tem a certeza de que o Espírito Santo está aqui agora. Está aqui comigo, está aí com você, se você crê nisso. Só que o fato de não ver gera insegurança, gera medo. E é exatamente isso que nós precisamos tirar da nossa vida. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus e acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas que existe, que de fato é real. Jesus disse: vocês me viram, mas não creram em mim. Agora virá outro, ainda mais potente. Por quê? Porque ele vai ouvir tudo o que eu tenho a dizer. E ele vai trazer e ele vai revelar para vocês. Ele vai mostrar para vocês. Ele vai realmente escancarar a verdade. E o que mais a gente sabe é que quando o Espírito Santo chega, ele confronta diretamente o pecado em nossa vida. Sabe? Isso não é para humilhar. Isso não é para constranger. Isso não é para nos diminuir. Pelo contrário. É a revelação do amor. É para que a gente possa ser convencido de que essa vida, de que essas escolhas não são o melhor para nós. E que Deus tem um projeto pronto, lindo, preparado desde o ventre. Quando nós fomos gerados lá dentro. Ele já preparou um caminho lindo para nós. Mas as nossas decisões, a nossa própria direção, nosso próprio guia. Sabe quando você compra? Eu sempre uso esse exemplo aqui. E ele cabe muito bem agora nessa passagem aqui. Quando a gente compra um aparelho, um equipamento, nós, pelo fato de conhecermos, por exemplo, um celular novo, a gente compra um celular novo, mas cada celular, assim se empenha as operadoras que os criam, de trazer algo novo, algo melhor, uma experiência melhor para os usuários. Só que a gente compra e a gente não lê o manual. Diga-se, como é que confessa se você lê o manual do celular que você vai comprar agora? Já estou profetizando que você vai comprar um celular novo aí. Também estou precisando, mas ainda não. Então, você pega, pelo fato de você já saber fazer uma ligação, de você já saber baixar os aplicativos que você gosta, de você já ter um e-mail pronto, você vai lá, pega e usa. E perde o melhor, porque não leu o manual. Tem tantas ferramentas que a gente não usa nos nossos aparelhos, e eu estou dando apenas um exemplo pequenino, porque nós não temos o hábito de ler o manual. Agora vamos trazer para a vida, porque a intenção é a vida. Eu não quero saber de celular, eu quero saber de nós. Deus ele já nos entregou com o manual pronto. Que manual? O manual da vida. Ele já escreveu um projeto para nós. E todo engenheiro que precisa dar sequência na obra que o arquiteto entrega para ele, ele precisa seguir exatamente aquilo que o arquiteto montou para ele. Senão o projeto não sai como a planta está feita. E o cliente não vai se agradar daquilo. Mas entenda que Deus, ele projetou
perfeito uma vida para nós. Só que nós, os engenheiros que temos autonomia, é uma das características do Senhor. Nos deu autonomia, Deus não nos obriga a segui-lo, Deus não nos obriga a amá-lo, Deus nos deu exatamente essa autonomia de escolher o que a gente quer. Por isso que existe tanta maldade no mundo. Deus deu autonomia ao homem a escolher. Imagina se ele cria essa obra perfeita e ele exige que a gente o sirva e que a gente o ama. Deus não é assim. Ele é justo, ele é juiz. Amém? E o Espírito Santo vem para nos revelar isso. O Espírito Santo veio exatamente nessa missão, de revelar ao homem sobre o pecado, sobre o que afasta desse projeto lindo do Senhor, para mim, para você. E ele vem para mostrar. Só que cabe cada um fazer essa escolha. Deus não vai obrigar ninguém. Sabe, o mundo fica questionando a essência de Deus, questionando o caráter de Deus, o amor de Deus para conosco. Mas se tem alguém que nos ama infinitamente e nunca vai deixar de nos amar, é o Senhor. É o nosso Criador, o nosso Pai. O nosso Pai verdadeiro, legítimo. Ele nunca vai deixar de nos amar. Mas as nossas escolhas nos afastam desse amor. É por isso que quando nós nos deparamos com esse ato de idolatria, de querer ver, de querer ter ali presente, de querer ter algo físico para se firmar a fé, para realmente estar ali, eu quero isso, eu quero, tô pedindo ali, sabe, com tanta veemência ali, com tanta... E aí de repente aquilo nem lhe responde. De repente não responde, é apenas uma estátua criada pelas mãos humanas. Isso eu estou falando de todo tipo de idolatria, tá, gente? O dinheiro também se tornou uma idolatria hoje. Então, o que nós mais percebemos é que Deus, ele tira essa presença física através de Jesus, ele envia uma espiritual para que a gente seja direcionado. Imagina Jesus em forma humana aqui. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo sim. E o convite a recebermos o Espírito Santo é um convite a viver algo mais profundo com Deus. A entrar no profundo, sabe? Sair do físico e entrar no espiritual. Sair do visível a entrar ali em algo que a gente não pode ver, mas pode sentir. Sair de algo raso para entrar no profundo. No profundo da alma, do espírito. Sabe aquele divisor lá dentro? O Espírito Santo acessa através da palavra. Isso é muito forte. E quando Jesus fala que ele vem com uma missão de nos consolar, quando Jesus fala que ele vem na missão de revelar o pecado, a justiça e o juízo, ele não está simplesmente falando que ele vai nos condenar, não. Ele vai revelar o pecado para nos convencer, porque nós erramos o tempo inteiro. E nós precisamos ser convencidos disso. Porque pensa no povo cabeça dura, somos nós, seres humanos. Nós só conseguimos dizer que está errado quando realmente a gente prova que está errado. Somos provados que estamos errados. E a missão do Espírito Santo é mostrar e revelar o pecado. Ou seja, revelar o erro, para que a gente possa cair em si e retornar ao Senhor. A justiça, ela é revelada não apenas para tentar provar a autoridade, não. Ela revela o caráter de Deus. A gente acha que o mundo é injusto, mas Deus é justo. E no tempo certo determinado, todas as coisas vão estar alinhadas à vontade de Deus. Amém? O juízo, ele é uma consequência. E quando o Espírito Santo ele vem para revelar, ele revela o pecado, ele revela qual o padrão de justiça de Deus e ele revela o juízo. Ou seja, até a consequência o Espírito Santo nos revela. E a gente sabe qual é a consequência das nossas escolhas. Você faz escolhas e você sabe exatamente aonde isso vai te levar. Você sabe exatamente em que lugar você vai chegar com aquilo que você tem escolhido.
E é por isso que é muito importante a gente entender que nesse mundo aqui, Jesus foi rejeitado, mas o Espírito Santo não negocia com o pecado. Então você vai receber a presença do Espírito Santo, mas é se permitir ser transformado. Ele veio para nos consolar. Não vai ser dias fáceis, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Espírito Santo tem essa missão de nos consolar exatamente nessa tempestade, porque quando você decide carregar presença, muita coisa vai se levantar contra. Muita coisa você vai ter que dizer não. Muita coisa você vai precisar se abster. E isso revela o caráter de Deus. A justiça começa a ser aplicada ali. E é uma boa semente. É uma semente excelente a ser plantada. E para a gente poder encerrar, 3 coisas que a gente coloca com aplicação de vida. Esse é um dos nossos padrões aqui do Devocional Caminho Diário. 3 sequências aí para que a gente não se esqueça. Primeiro, ter o Espírito Santo é essencial para a nossa vida. Ser guiado por aquele que sabe exatamente como funciona o manual da vida. Tudo que está escrito, tudo que Deus preparou. E se faltar algum detalhe, o próprio Jesus disse, ele vai ouvir o que eu tenho para dizer e vai levar até você. Ou seja, seremos guiados pelo próprio Jesus, lá do alto, lá direto do trono, através do Espírito Santo. Então, nós temos a necessidade, é essencial que nós carreguemos a presença do Espírito Santo. Amém? Ponto 2. Ele revela para que a gente possa mudar. A revelação do Espírito Santo é um convite à mudança. Então, se hoje você foi confrontado com uma verdade, se você foi confrontado hoje com o pecado, com a mentira, ele está te convidando a uma mudança. Ele não está trazendo isso para que você seja humilhado, não. Ele está te convidando a uma mudança. Então, o Espírito Santo revela com a intenção de convidar. É um convite à transformação. Ponto 3, para você não esquecer. Quando seguirmos o Espírito Santo, tudo em nossa vida muda. Logo, seremos nova criatura. E tudo que se foi velho, ficou para trás. Essa é a intenção. Esse é o objetivo. E essa é a missão. E é por isso que o Devocional Caminho Diário diz uma palavra, um encontro, um novo eu. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer carregar a presença, você precisa entender que ele não negocia com o pecado, que coisas precisarão sair da sua vida, mas que tenha certeza que toda mudança que o Senhor traz é direcionando você para o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho de transformação. Amém? Eu quero orar agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo pela presença do Espírito Santo aqui nos guiando nesse momento. E deixar uma pergunta para que você possa refletir aí. Quando este vídeo encerrar, não encerrou o seu devocional, não esqueça disso. Tenha a missão de fazer a leitura e continuar conversando com o Espírito Santo. E aí você vai se fazer essa pergunta e junto com ele você vai encontrar uma resposta. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo ou por si próprio? Quem está no curso, na direção, lá na frente, na sua vida? Quem está sendo o seu guia? É você mesmo e as suas vontades ou o Espírito Santo de Deus? Você precisa responder essa pergunta para si mesmo. Não é para mim, é para si mesmo. Para que a partir de hoje você possa verdadeiramente encontrar o curso de sua vida. E ele tem a missão de nos consolar. Então, tudo que vier, garre-se, pegue bem forte na mão do Espírito Santo e não solte. Missionária, eu não sei onde está a mão do Espírito Santo. Ela está em tempo todo nos guiando, nos guardando e nos protegendo. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por este devocional, por mais esse tempo de qualidade. Quero mais uma vez reafirmar, Senhor, o desejo do nosso coração. Especialmente o meu, não posso falar pelos irmãos, mas de carregar a tua presença. De não apenas ouvir a tua palavra, mas fazer com que a palavra entre e transforme a minha vida.
aceitar, receber verdadeiramente essa presença, para que o Espírito Santo do Senhor habite, faça morada e venha verdadeiramente transformar a minha história, a minha vida. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está assistindo esse vídeo hoje, assistindo esse encontro, esse devocional. Que ela possa ser agraciada pelo toque do Espírito Santo. E que essa palavra tenha confrontado, Pai, não com a intenção de humilhar, de dizer que está errado, não, mas com a verdadeira direção do Senhor, com a intenção do amor, com a intenção da mudança, com a intenção da transformação. O Senhor nos convida hoje a uma vida de transformação. Então, que seja feita a tua vontade em nossa vida, Senhor. Mas cada um aqui tem uma causa, cada um aqui tem uma questão hoje, que o coração chora, que o coração inflama, que o coração grita pedindo socorro. Então, entregue em tuas mãos, Senhor. Eu nada posso fazer por eles, mas eu sei que o Senhor, com a tua potente mão, pode mudar a vida de muitas pessoas aqui hoje, aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, curta, compartilhe, dê um glória bem forte aí onde quer que você esteja, não importa se está no trabalho, se está em casa, no ônibus, na rua, na cadeia, no hospital, onde você está. Glorifica o nome do Senhor aí, dá um glória bem forte, agradece a Ele pela oportunidade de que você chegou aqui e ouviu uma mensagem, uma palavra reveladora que muda histórias, que muda destinos. Não porque eu, Jéssica, estou te entregando, mas porque o Espírito Santo hoje diz que Ele te ama, que Ele veio ao mundo para cuidar de mim e de você. Então, sim, nós temos alguém que nos olha dia e noite, temos alguém que vigia alguém por nós. A segurança vem do alto e não devemos temer. Amém? Temerei, não temerei e seguirei no caminho da fé. Vá nesse pensamento com essa intenção de justiça. Amém? O Senhor esteja contigo, te guarde e te proteja para todo sempre. Não se esqueça do nosso encontro amanhã aqui. E se você puder, faz isso por mim, ajude a eu enviar essa mensagem para muitas outras vidas serem alcançadas. Através de um compartilhamento que você faz, através de um curtir, de um comentar, através de um likezinho que você dá, você já ajuda a compartilhar. Porque aí as mídias sociais vão entender que esse vídeo é importante para a vida de alguém. Amém? Fique em paz, fique com Deus. O desejo do meu coração é que você seja muito feliz em Cristo Jesus. Amém? Tchau, tchau.